Será que o YouTube ainda vale a pena em 2025? Bom, eu quero compartilhar aqui um pouco com vocês, um pouco das minhas metas com o YouTube e ver em que passo estamos, né? Como que está aqui o nosso canal. E eu vou estar compartilhando aqui um documento para estar mostrando um pouco do que eu planejei para esse ano. Então, quais são minhas metas aqui do YouTube para 2025? Então, isso aqui é para dia 31 de dezembro. Se eu conseguir atingir isso aqui, eu estou satisfeito. Eu quero ter 10 mil visualizações e eu quero ter uma venda vindo do YouTube. Então tem que ser alguém que me conheceu aqui pelo YouTube, confiou nos meus serviços e decidiu me contratar. Essa é a minha meta. A meta secundária é ter 1.000 inscritos. Para quê? Para começar ali a crescer o canal e tudo, né? Então atualmente aí a gente está com 11 inscritos. Mas beleza, como que eu estou fazendo, né, para chegar nessa meta? Toda meta, ela precisa ter uma data limite. Então aqui já é 31 de dezembro. E ela também precisa ter checkpoints, né, que a gente chama, checkpoints. E aqui eu coloquei 4 checkpoints. O primeiro é dia 31 de março, o segundo, 31 de junho, o terceiro, 31 de setembro e o quarto, 31 de dezembro. Deixa eu só conferir se junho e setembro tem dia 31, junho é dia 30 e setembro é dia 30 também. Então, beleza. 30, 30. Então, aqui serão meus checkpoints. O que eu preciso ver nesses checkpoints? Se eu estou indo em direção às minhas metas. O que eu posso falar aqui do dia 31, né? Que no caso é hoje. Vou estar compartilhando aqui a questão de estatísticas, né? O Analytics aqui do canal. Bom, aqui a gente está aqui no Analytics do canal. Então, o que a gente consegue ver? Ó? Tem 306 visualizações nos últimos 28 dias. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu preciso 2025. Vamos filtrar aqui. Beleza. Então, ó, 650 visualizações, 11 inscritos, e a gente vê aqui uma tendência, ó, principalmente aqui assim, ó, de crescimento. Você concorda comigo que assim, entre pontos embaixo, se a gente tivesse que traçar uma linha, tá partindo uma linha aqui mais ou menos nesse sentido aqui do meu mouse, ó, isso é um bom sinal. Quer dizer que a gente está conseguindo aí, a longo prazo, né, fazer com que nosso canal cresça. E o que é interessante a gente ver nesse quesito? Aqui a gente vê, ó, quais são os vídeos mais buscados pelas pessoas, né? O que fez mais sentido aí para elas, questão de conteúdo. Para quê? Para eu ver o que a minha audiência está indo, mas sem deixar também de falar ali com o meu público-alvo. Esse canal aqui, ele jamais vai ter milhões de seguidores, milhões de inscritos. E nem é a ideia dele, né? Justamente porque eu quero falar aqui com um público bem específico. Tanto é que os assuntos que a gente vai abordar aqui, né, já tem abordado, são assuntos aí bem específicos para quem tem empresa e quer realmente crescer como empreendedor. Aqui você consegue ver o quê? Ó, tá vendo que tá espaçado, ó, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, e assim vai. Aqui tem dia 18, 19, beleza. Mas tá 3, 3 também. 3, 3, 3, 3, enfim. O que isso aqui significa? Eu coloquei para ter vídeo segunda, quarta e sexta, desde o dia 1º de janeiro. E, se eu não me engano, só teve aqui e aqui que em vez de postar na segunda, eu postei na terça, algo nesse sentido, ou em vez de postar na quarta, eu postei na quinta, algo nesse sentido, por isso tem esse 2. Então, toda semana teve 3 vídeos. Então, 90% desses vídeos foi segunda, quarta e sexta, só teve 2 aí que foi terça ou quinta. Então, beleza. Por quê? Vamos voltar ali para eu poder explicar direito. Aqui no nosso checkpoint, a gente tem, vou deixar anotado, 645 visualizações, temos 11 inscritos, e a minha meta aqui de vendas era fazer uma venda esse ano. Só que nesse período eu já tive um interessado. Uma pessoa já me procurou, veio saber aqui dos nossos serviços e tal, e a gente não fechou a venda. E não tem problema, né? Aqui a ideia é servir quem realmente a gente pode ajudar. Teve um interessado. A gente tem que analisar agora, a gente já fez 25% aqui, né, do nosso trajeto, e a gente tem que ver se a gente continuar nesse ritmo, como que a gente vai estar no dia 31. Então vamos supor que a gente consiga a mesma visualização. Calculadora. 645 vezes 4, a gente vai estar falando aí de 2.580. Tá longe, né, da minha visualização, que eu quero chegar aqui aos 10 mil. Só que os vídeos que a gente já postou
eles continuam trazendo visualizações, e cada vez mais os novos vídeos vão trazer mais visualizações, porque o nosso canal vai crescendo, né? Vai mostrando ali para o algoritmo, quem é o tipo de público que a gente quer entregar e tal. Então, a gente viu ali que estava numa linha, eu mostrei para vocês o gráfico que está numa linha de crescimento. Então, a chance é que cada vez mais isso aqui se torna exponencial, né? Então, o mínimo que a gente vai ter em dezembro é 2.580 visualizações, se eu continuar do jeito que tá. Mas tende a crescer. Então, isso aí é uma ideia interessante. Questão de inscritos. Tá longe de chegar aos 1.000. Então, assim, a gente tem que conseguir muito mais inscritos do que tá conseguindo agora. Só que, quando a gente tiver mais pro fim do ano, então lá, outubro, novembro, dezembro, a gente vai ter tantos inscritos entrando que um mês vai representar praticamente o restante do ano, sabe? Então, assim, pode ser que novembro seja maior, mais inscritos do que de janeiro a outubro, ou dezembro, de janeiro a novembro, e assim por diante, porque o canal, como se diz, vai criando ali uma larga escala. E o que a gente tem que fazer, né? Toda meta, a gente tem que dividir em subtarefas. Então, eu quero chegar nisso aqui, mas o que eu controlo? Eu controlo quantas visualizações? Eu controlo venda? Eu controlo inscritos? Não. Eu faço um trabalho para chegar lá. E qual que é esse trabalho que a gente tem que fazer, né? O que eu me propus a fazer, ó? Então, vamos por tarefas. Eu me propus a fazer 3 vídeos por semana. Poderia fazer um, poderia fazer mais, poderia fazer 7, poderia fazer infinitos, né? Mas 3 vídeos por semana é uma quantidade, assim, que eu considero boa para o YouTube e que eu consigo gravar sem faltar. Então, o ideal poderia ser um vídeo por dia. Então, eu pretendo chegar lá um dia, só que hoje, no momento, eu ainda não consigo fazer isso. Estou mantendo aí 3 vídeos por semana e dividir aí segunda, quarta e sexta. Beleza. Outra coisa, como tarefa, eu preciso falar com o meu público-alvo. De nada adianta para mim ter 100 mil visualizações e não chegar no meu público-alvo. Então, meus vídeos aqui, eles são bem específicos, né? Então, quais são os temas abordados? Temas abordados. Aqui a gente fala sobre gestão, vendas, marketing e contabilidade. Então, tudo que você vê nesse canal vai estar relacionado de alguma maneira a um desses 4 tópicos. Então, eu jamais vou sair disso, porque eu considero que o meu público ideal, o meu cliente, o meu futuro cliente, assim dizendo, ele está interessado nesses 4 aspectos, porque ele quer crescer a empresa dele. Então, não adianta eu falar de outra coisa que não seja isso. E como eu divido os assuntos, né? Eu vendo marketing, a verdade é essa. Só que eu também vendo ali um pouco de gestão, eu também vendo um pouco de vendas. Então, meio que está envolvido, né? Porque a gente ajuda a empresa a vender mais. Mas, como se diz, o core da empresa é marketing. A gente vende através aí de anúncios online, fazendo sites, otimizando o processo, por exemplo, CRM, colocando inteligência artificial, treinamento de equipe comercial, tudo. Então, como se diz, o core da empresa é o marketing. Só que, se eu vim aqui e falar somente assuntos de marketing, eu vou atrair quem? Vou atrair outros profissionais de marketing, não necessariamente donos de empresa. Vai ser pessoas querendo aprender comigo para aplicar para os clientes deles. Não tem nada de errado, mas não é quem eu quero atingir. Então, a porcentagem de marketing que eu trago aqui é a menor. Eu pretendo trazer nesse canal somente 10% falando sobre marketing. E o restante aqui está dividido em 30% das outras categorias. Ao todo aí dá 100, né? Então, ó, gestão, vendas e contabilidade. Enfim, aqui em gestão entra ferramentas, entra muita questão, assim, por exemplo, de cursos também que a gente trouxe. Eu também trouxe aí algumas ideias, por exemplo, Sebrae, esse tipo de coisa. A gente falou de contabilidade, a gente falou de MEI, a gente falou, pretendo falar também de questão de impostos mais para frente. Então, assim, a gente está construindo o canal em cima disso aqui. E o que eu penso? Será que se a gente continuar fazendo isso, a gente vai chegar aqui no dia 31 de dezembro com as metas batidas? Bom, eu posso dizer que eu estou bem confiante para essas duas de cima. A meta secundária é que eu não sei se vai acontecer, porque, como eu disse, o meu público, né, o meu público-alvo, ele é bem nichado, né, bem segmentado. Então, não necessariamente eu vou atingir uma grande quantidade de pessoas. Só que 1.000 inscritos também não é nada muito absurdo, sabe? Então, é factível. Mas é uma meta secundária. Se eu atingir, excelente. Se não, também, tudo bem. Desde que eu atinja as minhas metas primárias. Bom, e questão de venda aqui, como que tá o funil, né, de conversão? Pela experiência que eu já tenho, assim, eu sei que eu acredito que a cada 10.000 visualizações eu vou ter uma venda. Então, eu acredito de verdade que quando eu chegar ali dentro desse patamar de 10.000 visualizações, vai vir uma venda aqui, porque serão muitas pessoas interessadas e dentro do funil, né, que a gente pega ali de conversão, vamos supor que eu faço 5 reuniões
e com a taxa de conversão de 20% eu faço essa venda. Então, eu já tive uma reunião e o cliente até interessou pelos serviços e tudo, e no fim não acabou fechando, mas o que? Estava interessado. Então, se eu conseguir mais 4 pessoas interessadas, eu acredito que uma delas vai vir a contratar da gente. E tudo bem, se as outras 4 não vier a contratar, a gente não força a venda assim a todo custo, sabe? Quero que o cliente seja bem atendido e tudo, e que a gente consiga realmente entregar um resultado. Então, eu estou abrindo aqui os números, né, os meus objetivos do canal. Você consegue acompanhar aí o nosso crescimento, você consegue ver se o que a gente está fazendo, se está dando certo ou não. E eu volto aqui dia 30 de junho com uma atualização dessas metas, né? Eu espero que esteja cada vez mais próximo de cumprir a meta e principalmente que a gente tenha mantido aí nossa constância, né? Então, a gente já inteirou aí 3 meses sem nenhuma falha, 3 vídeos por semana e pretendo continuar assim durante todo esse ano e nos próximos anos também, de acordo com as metas que a gente fizer. Bom, esse era o vídeo de hoje, né? Se esse tipo de assunto te interessa, você pode se inscrever no canal, apesar de que o tipo de público que vai assistir esse vídeo em específico não é bem o meu público ideal, né? A gente fala aqui mais sobre gestão, vendas, marketing e contabilidade, como eu já citei. Só que se você acredita, né, que o meu conteúdo pode te ajudar de alguma maneira, considere ficar aí no canal também e assistir alguns outros vídeos e quem sabe aí eu posso estar colaborando um pouco contigo também. Um abraço, até o próximo vídeo.